Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. E a sua história se encontra no livro de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, o capítulo começa da seguinte forma. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Geograficamente e culturalmente, não era necessário. Os judeus, quando eles saíam da Judéia e iam para Galiléia, que é ao norte de Israel, não tem que passar obrigatoriamente por terras samaritanas. Os judeus, eles cruzam o Rio Jordão, caminhavam ali pela Pérea e quando terminavam as terras samaritanas, eles tornavam a cruzar o Jordão para chegar na Galiléia. Os judeus, eles não pisavam em terras samaritanas porque eles eram inimigos. Mas por que então João cita que era necessário passar por essas terras? Porque Deus, ele tem uma agenda a ser cumprida e Jesus veio para cumprir essa agenda, que aqui no caso era salvar a mulher samaritana e outras pessoas que moravam ali naquela cidade. E aí o versículo continua, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta dos judeus é o nosso meio-dia hoje. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Presta atenção aqui no seguinte, por que ela foi tirar água ao meio-dia? Quem que vai tirar água ao meio-dia? Ninguém. Ela foi a esse horário porque ela não queria ter contato com ninguém, ela não queria ver ninguém, então ela ia tirar água sempre sozinha, porque também a fama dela na cidade não era muito boa e a gente vai ver isso no decorrer da história. E aí no versículo 8 fala o seguinte, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui ela achou muito estranho um judeu conversar com ela. Primeiro, por ela ser mulher e segundo, por ela ser samaritana. Bom, como que ela reconheceu que Jesus era judeu? Pelas vestimentas, porque os judeus eles se vestiam com roupas escuras e os samaritanos com roupas claras. E por que tinha essa rivalidade entre eles? Bom, essa guerra, né, entre eles, essa inimizade já durava ali mais ou menos uns 400 anos. E por quê? Na época de Nabucodonosor, ele destruiu o templo que o pessoal ia para adorar a Deus. Então, quando foi para reconstruir esse templo, os samaritanos ofereceram para ajudar nessa reconstrução do templo, para eles também adorarem a Deus. Só que os judeus não aceitaram, porque eles falavam assim que o templo era exclusivo deles, né? Que outras pessoas não tinham que se misturar ali para adorar a Deus. Então os samaritanos ficaram, né, chateados com aquilo, revoltados, e eles vão para o Monte Gerim e constroem o próprio templo para eles adorarem a Deus. Então ficou um templo rival dos judeus. E aí, por volta dos anos 100 a.C., teve um judeu chamado João Hircano que foi lá e destruiu o templo dos samaritanos. Então, uma relação ali que já não era tão boa, ficou ainda pior. E aí, quando ela vê, né, ela reconhece ali, ela não sabia que era Jesus, que ela vê que era um judeu, né, ela fala, gente, esse homem, né, ele não tá sabendo da história não, né, que não pode sem conversar, a gente é inimigo, né, a gente não conversa, não se mistura, tem um trem errado. E aí, Jesus replica e fala o seguinte, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aqui ela já mudou o comportamento dela, porque ela viu que ele não era um judeu qualquer, que no primeiro instante ela viu ele como sendo um judeu odiado.
Quando Jesus vai dar essa resposta para ela, ela já percebe que ele é um homem diferente. Aí ela já o trata como Senhor, mostrando aqui uma questão de respeito e reconhecendo que ele é alguém, uma pessoa ali entendida, quem sabe, talvez uma pessoa importante, né? Pela forma que ela mudou o tratamento de conversar com ele, chamando ele ali de Senhor. E aqui também eu peço para vocês observarem o seguinte: lembra que no primeiro momento foi falado que era fonte, né? Jesus chegou à fonte de Jacó, que foi inclusive Jacó que construiu, sentou ali porque ele estava cansado, pediu um pouco de água para beber. Aqui ela já fala que era poço. Por que disso? Foi um erro gramatical? Não, não foi um erro gramatical. Aqui nos tá mostrando a diferença de religião. Por quê? A religião do poço é uma religião de sofrimento, é algo vazio, é algo que você se relaciona ali com a estrutura. E quando essa estrutura acaba, já não te serve mais, você abandona. E a fonte, né, a fonte de água viva, a fonte ela brota ali, né, do lençol freático e jorra a água em abundância. E aí, né, Jesus, ele veio para romper com essas barreiras e esses preconceitos. E aí, no versículo 12, fala o seguinte: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até então, aqui ela não estava entendendo de qual água Jesus estava falando, né? Jesus não estava falando dessa água que a gente usa para matar a nossa sede, né? Para fazer alimentos, para tomar banho. Não, é aquela água que cura, aquela água que restaura o espírito, né? Que a Bíblia mesmo fala que Jesus é a fonte de água viva. E no versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui já nos mostra que ela era uma prostituta. Então ela já não era vista com bons olhos na cidade, por isso que ela ia retirar água ao meio-dia para não ter contato com ninguém. Ela era uma mulher ali isolada, né? Ela tinha caso ali com homens, né, que já eram casados, então o pecado dela ali era um pouco, né, turbulento, vamos dizer assim. E aí, quando ela escuta isso, penso eu que ela deve ter tomado um susto, né? Tipo, nossa, esse homem tá conversando comigo a primeira vez, como que ele sabe da minha vida? Como que ele sabe que eu tenho um caso com outro homem, que já é um homem casado? Quem contou isso pra ele, né? Certo, o pensamento dela ficou daquele jeito. E aí, no versículo 19, fala o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Então aqui ela já reconheceu que ela estava falando com um homem de Deus, porque profeta, né, era aquele que recebia as instruções de Deus, era um homem usado por Deus para trazer ali as boas novas. E até então ela estava achando que ele era profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui também nos mostra que ela já entendia os ensinamentos divinos. Ela já havia estudado ali, ela também estava esperando o Messias, que por mais que ela estava em pecado, ela tinha entendimento das coisas. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Gente, aqui foi a primeira vez que Jesus se revelou para uma pessoa, não foi em público, foi para uma mulher específica que falou: olha,
sou eu sou o Messias, né? Eu que vim dos céus, Deus que me enviou, eu que tô te falando todas essas coisas, pode, né, confiar em mim. Então foi a primeira vez que Deus revelou para uma pessoa específica falando que ele realmente era o Messias. Versículo 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe diz que perguntas ou por que falas com ela. Aqui também os discípulos, né, já tinham entendido que Deus veio não só para os judeus, né, mas salvar todos aqueles que buscavam, né, que ansiavam por uma salvação, por uma vida diferente. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Aqui eu peço para vocês observarem o seguinte. Ela deixou o cântaro dela. O cântaro, né, era um jarro de barro muito grande. Eu já trouxe um aqui parecido em alguns vídeos anteriores. É muito pesado, muito grande. Provavelmente o dela, não sei de quantos litros que era, mas com certeza era muito grande, porque você retirava a água ali pro dia inteiro. Então, quando fala que ela deixou o cântaro lá na fonte, ela deixou o cântaro da sua insignificância. Ela deixou a sua vida de pecado para trás para se tornar uma discípula e uma seguidora de Jesus. Então, ela foi a primeira fundadora da igreja cristã em Samaria. Foi uma mulher samaritana, uma ex-prostituta, que fundou a primeira igreja em Samaria. Então, ela vai, busca pessoas para seguirem a Jesus, para, né, descobrir ali, né, os conhecimentos, tanto os ensinamentos, mandamentos, enfim. Então, aí também, aqui já vai também, né, do decorrer, depois do capítulo, vocês podem ler aí, que Jesus, né, os discípulos chegam, né, da cidade ali com as sacolas, né, cheias de comida, e aí fala para Jesus comer, e Jesus falou: não tô com fome não, tô com fome nem com sede. Aí eles começam a se questionar, falam: gente, será que alguém deu comida pra ele, né? Será que foi essa mulher que deu comida? Será que ele já comeu? Por que ele não tá querendo comer? E aí é mais um ensinamento pros discípulos, tipo, vocês foram lá na cidade, vocês entraram dentro da cidade, vocês fizeram compras e vocês não trouxeram nenhuma vida, vocês não resgataram ninguém. Essa mulher, só conversei com ela aqui, de certo não deu nem 2 horas ali de conversa, ela já foi pra cidade buscar um monte de gente. E aí, quando, né, eles estavam para ir embora, né, eles ainda conversando ali, pedindo para Jesus comer, né, e Jesus dando essa explicação, vem uma renca de samaritano junto com ela, acompanhando, para saber mais ali dos ensinamentos de Jesus. Então, o que essa história nos conta, nos revela, o que nós podemos aprender com essa mulher samaritana, né? Ela estava ali sedenta por socorro, né? Ela estava à procura de felicidade, realização, prazer, plenitude, só que ela buscava em lugares e pessoas erradas. Então, quando Jesus a encontra e ela o aceita, ela entende que a felicidade está somente no Criador e que não importa o que aconteça, que as dificuldades que ela vai enfrentar, ela sabe que Deus vai a sustentar, que Ele vai amar ela com todos os defeitos, com a história que ela já teve e vai cuidar e vai suprir as suas necessidades. Então, Deus, Ele não está importando com o seu passado, quem você foi, mas de quem você vai ser de agora para frente, como você vai agir de agora para frente com o seu futuro, né? Então, é isso, que possamos aprender com essa mulher samaritana a largar o pecado, a viver uma vida de comunhão com Deus, de resgatar vidas para o Senhor, de deixar o passado para trás e seguir em frente, sendo uma nova criatura e tendo aí uma vida em abundância. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!